Fala enxadristas, tudo bem? Vamos dar continuação ao nosso estudo do final de rei e torre contra rei e peão. Na parte 3, vamos ver um outro tipo de técnica, um outro tipo de corte, neste caso, corte em vertical. Lembram que no vídeo 2 nós vimos como separar o rei, no caso das pretas, do peão, simplesmente cortando o rei, tirando do rei das pretas a quinta horizontal, mantendo separado do peão. Neste caso, vamos fazer o corte em vertical, procurando retirar casas importantes do rei das pretas. Vamos observar a posição primeiro. Temos o rei branco em A8, a torre branca em H2, o rei preto em G7 e o peão preto em G5. Notem que o rei das brancas está distante do peão G5 das pretas, que já está bastante avançado. Neste caso aqui, precisamos, com a nossa torre, impedir que o rei das pretas não só proteja o avanço do peão, como evite, ou seja, aquela luta ombro a ombro citada por mim no vídeo anterior, impedindo que o rei das brancas se aproxime do peão para que junto com a torre possa capturá-lo. Então, neste caso, se vocês pensaram que manter a torre na coluna H já é o suficiente para provocar cortes, e pensaram também, então vou jogar com o meu rei tentando trazê-lo, a partida vai terminar com um empate. Por exemplo, se rei B7, temos rei F6. Se rei, por exemplo, C6, temos rei E5. E observem que o rei preto está pronto para chegar à casa F4, apoiar o peão e não permitir a ação do rei das brancas. Se as brancas jogam, por exemplo, torre E2 cheque, temos rei F4. E se rei D5, seguimos com, por exemplo, rei F3. Se torre em E8, teremos G4. Se torre F8 cheque, teremos rei E3. E se, por exemplo, torre em G8, teremos mais uma vez rei F3. Se rei D4, temos G3. Se rei D3, G2 com ameaça de rei F2. Se as brancas jogam torre F8 cheque, simplesmente rei G3 com ameaça de peão a dama. Se torre G8, rei F2 com um empate garantido na posição. Então vocês perceberam que a manobra correta tem que ser jogada aqui. O lance de rei seria uma catástrofe para as brancas, que cederiam um empate às pretas. Vamos voltar à posição. E aqui nós teremos como lance para as brancas torre F2. Notem que estamos tomando das pretas a coluna F, ou seja, a necessária para que o rei proteja o peão dos ataques da torre e impeça a ação do rei das brancas. Então vamos atacar a coluna que é necessária para o rei. E aqui, por exemplo, teríamos movimentos com rei G6, rei H6 e G4. Obviamente G4 teria como resposta a torre G2 e as pretas perderiam o peão. Tanto o rei G6 quanto o rei H6 teremos a mesma manobra, ou seja, um movimento de rei das brancas. Por exemplo, o rei H6 teremos rei B7 e vocês vão notar que neste momento as pretas vão ter a menor chance de salvar a posição, seja com lance de peão, seja com lance de rei. Observem o seguinte, após G4, notem que o rei das pretas está na sexta horizontal. Podemos usar a técnica do vídeo anterior, jogando torre F5 e tomando do rei do adversário a quinta horizontal, mantendo o rei separado do peão. Então aqui nesta posição, as pretas ainda tentam rei H5, teremos rei C6 e temos mais uma vez duas manobras, G4, rei G4 e podemos incluir também rei H4 na posição. Se, por exemplo, G4 temos simplesmente rei D5, se G3, observem que se G3 na posição é importante jogar torre F8. Agora teremos, por exemplo, rei H4, rei E4, rei H3, torre G8, G2, rei F3, ganhando o peão, obviamente, e a partida. Notem que precisamos saber o momento exato em que devemos usar as técnicas já vistas nos vídeos. Neste caso, vocês viram agora, neste momento, o corte em vertical. Espero que vocês tenham entendido este método. Sugiro a vocês que façam testes com outras posições a partir deste exemplo. Espero reencontrá-los
no nosso próximo vídeo, falando do mesmo tema, da mesma luta. Até o próximo vídeo.